Meninos, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora. A gente vai trabalhar agora uma aula sobre teste de chama, tá bom? Nessa aula de teste de chama, o que a gente tem que entender? E vamos dizer assim, durante o decorrer da história da química, a gente teve uma evolução dos atômicos, beleza? O que é essa evolução? Dos modelos atômicos. O primeiro modelo, que foi o modelo de Dalton, ele imaginava, por exemplo, que o átomo era só uma partícula indivisível, que a gente chama isso de bola de bilhar, beleza? Depois de Dalton, veio o Thomson. O que o Thomson descobriu? O Thomson descobriu o elétron. Ele sabia, então, que o átomo, por exemplo, era imagina uma esfera positiva e na superfície a gente tinha os elétrons. Fechou? Então ele só sabia até agora que existia o elétron. Ele não sabia que a gente tinha o próton e também não sabia que a gente tinha a outra partícula que é o nêutron. Depois veio Rutherford, que aí sim ele descobriu que a gente tinha um núcleo. Então ele descobriu as partículas que são os prótons e também, como a gente já sabia, que tinha os elétrons, fechou? E por fim veio o Bohr. O que o Bohr fez? Ele descobriu os níveis de energia. Então aqui sim, eu vou até pegar aqui, é o modelo atual que a gente tem. Que é, se a gente parar para pensar no planetário, eu tenho um núcleo muito pequeno, e em volta desse núcleo a gente tem a eletrosfera, que são os elétrons. Como é que esses elétrons ficam em torno desse núcleo? Por atração eletrostática, isso é física. Porque o meu núcleo tem carga positiva, então minha partícula, que é o próton, ela é composta de carga positiva, e o meu elétron é carga negativa. Os opostos se atraem, a atração eletrostática entre núcleo e eletrosfera, tá bom? Então, o que o Bohr chegou na conclusão? Que cada elétron estava a uma distância do núcleo. Então, quanto mais perto ele está do núcleo, menos energia ele tem que ter. Quanto mais longe do núcleo ele está, mais energia ele tem que ter, tá bom? Então, quanto mais distante, então, quanto maior é o meu átomo, mais energia esse elétron tem que ter, tá bom? Então, o que acontece? A gente consegue, às vezes, por exemplo, usar algumas tecnologias de hoje em dia, baseada com relação a esse tamanho de átomo. Como assim? Por exemplo, cores. As cores, quando a gente tem cores diferentes, vermelho, amarelo, laranja, isso está relacionado com o tipo de substância que a gente usa. Então, mais profundamente, fazendo uma análise mais detalhada da química, porque eu estou mudando o tamanho do meu átomo. Quando eu pego, por exemplo, fogos de artifício, aquelas cores que a gente tem de fogo de artifício, laranja, vermelho, aquilo é porque a gente está usando sais diferentes. O que se faz? São substâncias que a gente tem no estado sólido, compostas de metais diferentes. Então, quando eu pego e injeto energia num átomo, esse átomo ele passa por um estado que a gente chama de estado excitado, e ele faz um que a gente chama de salto quântico. Como assim? Para pensar que esse meu desenho que eu coloquei aqui do meu átomo é como se fosse uma cebola, tá bom? A melhor forma da gente tentar imaginar um átomo é uma cebola, porque eu tenho um núcleo, eu tenho várias camadas. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, assim, que eu vou pegar essa minha cebola e vou jogar ela numa chama, no fogo, eu vou queimar a camada de fora, que é a camada externa, que a gente chama de camada de valência. Então, quando eu pego um elemento e coloco ele numa fonte de energia, que nesse caso seria o fogo, que é uma fonte de calor, o elétron da última camada absorve essa energia. Então, ele vai ficar com uma energia maior do que aquela camada comporta. Então, o que ele faz? Ele salta para uma camada mais externa. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais longe, maior é a energia da camada. Então, ele salta para uma camada mais externa, para quê? Para ele ficar agora como se ele coubesse naquela energia que ele tem. Só que isso é um processo muito rápido e momentâneo, porque ele só saltou porque ele recebeu aquela energia, mas logo em seguida ele volta. Eu brinco que é como se uma pessoa levasse um susto. Então você está aqui no seu estado normal, você toma um susto,
Seu coração acelera, mas daqui a pouco você volta para o seu estado fundamental de novo. Então, o átomo, ele faz a mesma coisa. O átomo, não, perdão, o elétron. Ele excita, fica num estado mais eufórico, mais de maior energia, e depois ele retorna. Então, para ele ter esse estado excitado, ele absorve energia. Então, quando ele volta, ele libera essa energia. E aí a gente tem a transformação de energia. Qual que é essa transformação? Ele absorve energia na forma de calor e emite isso na forma de luz. O que são essas luzes? As cores que a gente enxerga. Então, eu enxergo o branco eu ainda vou explicar. Eu enxergo o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, o laranja, beleza? Aí, com relação a esse negócio do branco, o que eu tenho que explicar para vocês? É o seguinte. Quando eu falo a minha camiseta branca, quando eu falo para vocês assim, o que a gente está. Eu vou até mudar o meu raciocínio. Tem um ditado, né? Vamos dizer assim, um conhecimento popular nosso, que fala, por exemplo, assim, nossa, branco é mais fresco. Quando eu uso preto, dá a sensação de calor, não tem isso? E agora tem explicação química do porquê. Nós temos o espectro eletromagnético, tá bom? O que é o espectro eletromagnético? São todas as radiações, comprimentos de onda que a gente tem provenientes do Sol. O que a gente se enxerga? A gente enxerga dentro do espectro do visível, que são as cores do arco-íris, tá bom? Então, a gente tem da cor. Eu vou até pegar uma imagem aqui do espectro para a gente entender, olhando ele. Peraí. Isso. E às vezes, se eu colocar o espectro aqui, vocês vão até achar mais legal de enxergar isso. Aqui, ó, peguei uma imagem. O Sol emite todos os comprimentos de onda. Então, tá aqui o espectro eletromagnético, só para vocês enxergarem as cores, tá bom? Então, o que a gente tem? Os raios gama, raio-x, aí vem o ultravioleta, o visível, o infravermelho, aí vem o micro-ondas, que é o próprio micro-ondas nosso, que a gente tem em casa, e as ondas de rádio. O que é esse desenhozinho aqui na parte de cima? Esse desenhozinho na parte de cima são os comprimentos de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Então, por isso que um raio-x, raios gama e o ultravioleta é tão nocivo para a saúde, beleza? Então, quando a gente está falando, por exemplo, que eu estou usando protetor para proteger contra raios ultravioleta, é que a gente está querendo se proteger contra uma radiação que tem uma alta energia. Aí eu venho para o visível, que são as coisas que a gente que a gente enxerga, e depois vem infravermelho e os outros comprimentos de onda. Tá bom. O que acontece dentro do visível? A gente sai desde o violeta, que é o azul, passa pelo amarelo e vai para o vermelho. O vermelho, então, é a cor de menor energia. E o azul é a cor de maior energia. Então, o azul, de todas as cores, é aquela que é mais prejudicial para a gente. E aí você entende por que hoje, ó, os celulares ou tela de computador tem uma proteção, um filtro contra a luz azul, não tem? Provavelmente, eu não sei se desde quando tem isso nos celulares, mas os telefones mais novos, de uns tempos para cá, agora você tem a opção de ir lá na configuração e colocar um filtro de luz azul. Por quê? Porque você faz esse filtro de luz azul, você impede que essa radiação com elevada energia chegue nos olhos. E aí você descansa o olho, entendeu? E a luz vermelha é aquela, teoricamente, de menor energia. Hoje em dia, agora está na moda. A galera que tá com recém-nascido, coloca luz vermelha no abajur para acordar de noite e não ter aquela luz forte para não despertar o neném. Então, a luz vermelha tem aquela tendência de acalmar. Por quê? Porque ela é a luz de menor energia. Então, quando você quer, como se diz assim, não agitar o bebê durante a noite, eles trocam a luz tradicional e colocam uma luz vermelha. Aí, por que tem esse negócio que o branco é mais fresco do que o preto? Porque no final das contas, vocês estão enxergando o branco, porque a luz está batendo na minha camiseta, e a minha camiseta, o metrô da minha camiseta está refletindo todas as luzes para os olhos de vocês. Então, vocês estão enxergando o somatório de todas as cores. Se eu pegar todas as cores e juntar, a gente enxerga o branco. Então, a minha camiseta não está absorvendo nenhum comprimento de onda. A luz está batendo e está sendo toda refletida de volta. Agora, quando eu faço o inverso e eu coloco o preto,
Vou imaginar que eu tô com camiseta preta. O que que a gente está fazendo aqui no final das contas? Eu não estou enxergando nada. Por quê? Porque a luz branca está batendo aqui nesse material e ele está absorvendo todos os comprimentos de onda. Se ele absorve todos os comprimentos de onda, ele converte isso tudo em calor. Por isso que o preto dá a sensação de mais quente do que o branco. Ah, vamos pegar uma outra cor aqui. Ah, por que, por exemplo, aqui, ó, tem essa cor, o roxo? Porque a luz bate e reflete para os olhos de vocês os comprimentos de onda para dar a cor roxa. E assim acontece com todas as cores, beleza? Então, dentro da química, quem que é responsável por dar essa coloração? Os metais. Os metais. Na tabela periódica, vamos pegar uma tabela periódica? Nós temos uma divisão entre metais e ametais. Quem que são os metais? Vou pegar aqui agora para vocês, ó. A quantidade maior de elementos que a gente tem na tabela são de metais. Ficou grande, peraí, deixa eu diminuir. Mais um pouquinho, já, ó, tá aqui. Se eu passar um traço, assim, ó, bem aqui na tabela periódica, assim, ó, na diagonal, assim, ó. Todo esse lado direito são os ametais, que é uma quantidade pequena. E todo o lado esquerdo são os metais. E aí a gente tem uma divisão. A galerinha que tá aqui, ó, de amarelo e laranja, a gente fala que são os metais representativos. E esse pessoal que tá de rosa são os de transição. Então, a gente tem os metais de transição e os metais representativos, beleza? Mas todos esses metais são aqueles que, quando eu coloco eles numa fonte de calor, para poder absorver energia, eles fazem um salto quântico e tem esse excesso de energia na forma de luz, e luz colorida. E a gente consegue enxergar a cor. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês nessa aula do teste de chama? Essas cores. Então, o professor Marcos, deixa eu até já colocando aqui, gravou essa aula. Cadê a aula? Ah, tá aqui. E ele vai mostrar vários sais. Então, ele vai usar o líquido de branco, que é uma fonte de calor, e ele vai começar a testar os sais e a gente identificar essas colorações. Então, quando eu pego, por exemplo, cloreto de cálcio e dá uma coloração amarelo, o amarelo é responsável pelo quê? Pelo cálcio. Porque o cloro, que é o íon cloreto, ele é um ametal. Então, se eu pego o cloreto de estrôncio, a coloração é por causa do estrôncio, não por causa do íon cloro. Então, vocês vão ver que o professor Marx vai colocar todos os sais assim, cloreto de alguma coisa, cloreto de cálcio, cloreto de estrôncio, cloreto de cobre. Por quê? Porque o cloro, que é o íon cloreto, é um ametal, então ele não vai interferir na nossa cor, porque ele não emite esse excesso de energia dentro do visível, que é onde a gente enxerga a coloração, beleza? Eu vou compartilhar minha tela e vou deixar meu áudio mudo para não interferir, tá bom? Mas aí qualquer coisa, se travar, se tiver ruim, o áudio estiver falhando, alguma coisa, vocês levantam a mão, para e me fala, que aí a gente dá um jeito aqui, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que a Juliana tinha falado mais cedo que ela não conseguiu acessar o link da chamada, mas você não conseguiu, Juliana, colocar o seu nome nem na primeira aula? Juliana Rezende, seu nome tá aqui? Não, então tá tudo certo, eu acabei de olhar aqui, seu nome tá aqui. Da aula, tá? Olá, meu nome é Marcos e hoje nós vamos desenvolver uma aula prática sobre o teste da chama. Essa aula prática ela tem como objetivo comprovar o modelo atômico de Bohr, principalmente no que se refere ao salto quântico. Vamos recordar um pouquinho da parte teórica. Veja, todos sabem que Bohr foi um cientista que, baseado no modelo atômico de Rutherford, fez diversos experimentos e diversos estudos, principalmente sobre a eletrosfera.
E no modelo atômico de Bohr, ele obteve alguns postulados que, de maneira genérica, tá? Não vou citar postulado por postulado, mas de maneira genérica, traziam basicamente três condições básicas para o átomo. A primeira condição, que o elétron ele gira numa órbita circular ao redor do núcleo, numa órbita chamada órbita estacionária, e nesta órbita ele não perde energia e nem perde velocidade, diferenciando então dos conhecimentos que se tinha até então da física clássica, né? Então, para Bohr, para conseguir explicar o átomo, no modelo atômico de Bohr, o elétron gira ao redor do núcleo sem perder energia e sem perder velocidade. O segundo postulado de Bohr, ou a segunda ideia básica dos postulados de Bohr, é de que a eletrosfera ela é dividida em regiões de energia e quanto mais longe você estiver do núcleo, maior a quantidade de energia que o elétron tem que ter para orbitar nesse local. E por último, que um átomo ele pode absorver ou emitir energia a partir dos elétrons dessas órbitas, desde que ele seja exposto a fontes externas de energia. Naturalmente, o átomo não vai ter esse comportamento, a não ser que ele seja exposto a fontes externas. Então, só para a gente visualizar um pouquinho disso, basicamente o que o Bohr disse foi o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um núcleo de um átomo aqui, e eu vou ter aqui regiões da eletrosfera onde os elétrons vão estar orbitando. Tá ok? Eles vão estar orbitando de acordo com a distribuição eletrônica de cada átomo. Se bem que os postulados de Bohr foram feitos para o átomo de hidrogênio, com apenas um elétron, mas a gente extrapola para outros átomos. Então, ele identificou que a eletrosfera ela tem uma ordem crescente de energia. Então, quanto mais longe do núcleo, maior a quantidade de energia que o elétron tem que ter para orbitar um desses locais. E, finalmente, que esse átomo, se ele for exposto à energia externa, ele pode absorver essa energia, desde que essa energia seja em números equivalentes a números inteiros de um quanta, de um pacote, de uma quantidade pré-definida de energia. O átomo ele vai absorver essa energia na forma de fótons, na forma de ondas luminosas, e, eventualmente, se isso acontecer, veja, esse átomo, se ele absorver uma quantidade de energia externa, ele passa a ter uma quantidade que não é compatível com esse nível que ele está. Ele passa a ter mais energia, ele absorveu energia externa. Então, o que ele faz? O que ele tem que fazer? Ele tem que mudar para uma nova região da eletrosfera, para um novo orbital. Essa mudança entre um orbital e outro é chamado de salto quântico, que é relativo a uma quantidade, a um quanta de energia que ele recebeu e que provocou essa mudança de orbital. Porém, quando isso ocorre, pessoal, o elétron ele passa a ter uma característica instável. Ele passa a ficar instável na eletrosfera. E isso, como nós sabemos, na natureza, os átomos, eles buscam a estabilidade numa menor quantidade de energia. Então, quando um elétron absorve uma energia externa, salta para um nível mais energético e fica instável, a tendência dele é que ele libere essa energia absorvida e retorne a seu nível de origem. Então, ele vai liberar energia e aí volta a ter aquela quantidade menor de energia que ele tinha, né? A energia que ele está liberando é a energia que foi absorvida. Então ele vai liberar aquela energia absorvida, volta a ter a mesma quantidade de energia e volta para o seu nível de origem. O que acontece?
Como eu acabei de falar, a energia absorvida ou a energia liberada, ela ocorre na forma de fótons, na forma de ondas energéticas. Toda energia, a gente sabe que ela caminha através de ondas. O lambda, que é o comprimento de onda, ele vai identificar o tipo de energia que está sendo emitida. Quando este lambda ele fica entre 400 e 700 nanômetros, nós estamos falando de luz visível, aquele espectro de luz que a gente consegue enxergar. Então veja, o que ocorre? Você pode pegar uma substância, expor essa substância a uma fonte de energia externa. Essa fonte de energia pode ser energia calórica, pode ser energia luminosa, pode ser energia elétrica, pode ser alguma coisa que esteja transmitindo energia para aquela matéria. Se essa energia que está sendo transmitida for em quantidade suficiente, aqueles números inteiros de quanta, vai provocar o salto quântico do elétron. Esse elétron vai ficar instável e vai liberar essa energia absorvida na forma de onda, que se tiver entre 400 e 700 nanômetros, vai ser luz visível. E vai acontecer aquele fenômeno que a gente vê, por exemplo, em todas as substâncias que são fosforescentes. Quando você emite luz sobre ela, ela te reflete uma luz maior, um ou outro comprimento de onda, ou quando aqueles materiais que quando você apaga a luz do ambiente, eles ficam fosforescentes, tá ok? A própria, assim, de uma maneira mais genérica, existem, lógico, uma série de detalhes, mas a própria lâmpada fluorescente é um exemplo disso, porque você tem um gás aqui dentro, por onde passa a energia elétrica, essa energia vai excitar os elétrons, que vão provocar esse movimento, esse salto quântico, e a liberação da onda é uma onda de luz visível. E aí vai iluminar o ambiente. Nossa prática de hoje tem a característica de provocar ou de comprovar isso através de uma prática simples, que é o fornecimento de energia para alguns sais. Quais são os sais que nós vamos trabalhar? São sais à base de cloro. Nós vamos trabalhar hoje com cloretos. Então nós temos alguns cloretos de potássio, nós temos cloreto de bário, temos cloreto de estrôncio, de cobre. Qual que é a finalidade? Veja, nós vamos fornecer energia, vamos fornecer calor, energia através de uma chama. Nós vamos queimar esses sais e vamos verificar se essa quantidade de energia que a gente está fornecendo é suficiente para que ocorra o salto quântico, e se a energia liberada por esses sais vai ser neste comprimento de onda, vai ser de luz visível, produzindo uma luminância, né, uma luminescência diferente daquela provocada pela chama normal. Tá ok? Para isso é importante a gente tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: nós temos que trabalhar sempre com uma fonte de calor que nos dê a condição de ter uma chama com pouca coloração. Para isso nós vamos trabalhar com um bico de Bunsen, que queima propano, butano e propano, chegando mais próximo de uma combustão completa. Por que de uma combustão completa? Lembre-se, a combustão completa é aquela combustão que ocorre com a produção de CO2 mais H2O. Mas, principalmente, a chama obtida dessa combustão é uma chama quase incolor, ou num azul muito claro. Então nós vamos produzir uma combustão buscando essa combustão completa, porque a cor da chama não pode interferir no comprimento de onda emitido pelo material. Ok? Se nós fizéssemos, por exemplo, esse teste utilizando a queima como fonte de combustível, por exemplo, o álcool ou etanol, não seria possível, ou seria comprometido o resultado. Por quê? Porque o álcool ou etanol,
em condições normais, ele tem uma combustão completa difícil de ocorrer. Então a chama da combustão do álcool etanol é uma chama amarelada. Essa cor amarela interfere nesse comprimento de onda. Tá ok? Diferente, por exemplo, de quando nós utilizarmos o álcool metanol. A chama do metanol não, ela é uma chama que tende mais para o azul, tende mais para a combustão completa. Tá ok? Então, vamos desenvolver essa prática agora. Então, pessoal, para produzir a aula prática mesmo, nós vamos utilizar o bico de Bunsen. E existe toda uma técnica para a utilização do bico de Bunsen. Veja, é um equipamento que trabalha com gás comum. Ele apresenta 3 válvulas, né? Essa no cano, outra aqui também no cano e outra do equipamento. Abrindo essas 2 válvulas, deixando somente para a abertura do equipamento, veja que o equipamento ele apresenta aqui no seu pé uma abertura para a entrada de oxigênio. Na hora de ligar o bico de Bunsen, eu tenho que fechar essa entrada de oxigênio, senão fica muito difícil de eu acender. Então vamos lá. Abrindo a última válvula, o gás. Veja, como nós havíamos comentado, a questão da combustão. Esse tipo de combustão apresenta uma chama bem amarela. Então essa não é uma combustão completa. Nós vamos ter que transformá-la numa combustão completa simplesmente aumentando a quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio você fornece por seu combustível, mais completa é a reação, mais completa é a combustão. Então veja, ó, já comecei a abrir um pouquinho, aumentando a quantidade de oxigênio. Veja. Agora eu estou tendo uma combustão praticamente completa. Veja que a chama é um azul muito claro. Esse azul não vai interferir na luz emitida pela queima dos sais. Para produzir a queima dos sais, veja, eu vou utilizar esse bastão que contém um fio de níquel aqui na ponta, tá ok? Antes de iniciar a combustão, eu vou limpar esse fio mergulhando ele numa solução de ácido clorídrico 6 molar. Então, está aqui, mergulhei. Agora eu vou queimar aqui para que elimine qualquer traço, qualquer resíduo de outro material que tenha nele. Beleza. Deixar ele apoiado aqui. E agora vou separar o primeiro sal para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar primeiro com o cloreto de potássio. Então veja. Eu vou pegar com essa espátula, com esse fio, eu vou pegar uma quantidade de cloreto de potássio, vou levar até o bico de Bunsen. Caso a quantidade de energia fornecida pela chama seja suficiente para ocorrer o salto quântico, vai começar a emitir uma chama de uma coloração diferente. Então vamos lá. Veja que está começando a emitir uma chama meio lilás. Ó, ainda cai um pouco aqui. Deixa eu pegar, molhar um pouquinho aqui para pegar um pouco mais de sal. Veja, ó, uma chama lilás, um lilás bem claro, tá vendo? Então é um comprimento de onda diferente do que é emitido simplesmente pela chama. Ok, ó, veja, um lilás bem clarinho. Ou seja, essa quantidade de energia é suficiente para provocar o salto quântico nos elétrons do cloreto de potássio. Vamos dar uma limpada agora. Vamos eliminar todo o resto. Veja que ainda tem um restinho do sal, ainda está saindo meio lilás. Deixa queimar bastante. Já está se tornando uma chama mais amarela, tá vendo? Então, agora nós vamos partir para um outro sal. Vamos testar agora o cloreto de bário.
Do mesmo jeito, né? Lavando sempre em ácido clorídrico. Veja que é uma chama amarelo esverdeado, um amarelo, ó, agora, bem alaranjado, tá vendo? Veja, pega mais um pouquinho de sal aqui. Ele começa um pouco esverdeado, mas depois ele firma num amarelo bem, num laranja mesmo. Também provocando. Veja, aí você faz uma pergunta, mas será que quem diz que, por exemplo, o responsável por essa coloração é o potássio ou é o bário? Veja, nós estamos trabalhando com cloreto de potássio e cloreto de bário. Os únicos componentes, os únicos elementos metálicos, os únicos elementos dessa substância é cloro e o metal, seja ele potássio, seja ele bário. Se o responsável por essa chama, por essa coloração na chama, fosse o elemento químico cloro, todas as substâncias iriam emitir a mesma coloração. O que não é verdade, cada coloração é diferente uma da outra. Portanto, quem é responsável pela cor emitida aqui são os metais, seja ele o potássio ou o bário. Vamos dar uma limpadinha aqui, para a gente passar para o próximo. O próximo sal será o cloreto de cobre 2. Eu vou dar uma limpada aqui na espátula, no fio, porque o que acontece? Os sais acabam sendo derretidos e acabam ficando presos nesse fio metálico. Então, às vezes, a gente tem que dar uma forçadinha para limpar, para tirar esse excesso. Mais uma queimada. Veja, bem alaranjado mesmo. Legal. Agora vamos pegar, então, cloreto de cobre 2. Veja, coloração bem forte, um azul esverdeado ou um verde azulado, aí depende do seu ponto de vista. Mas uma coloração bem forte, tá vendo? Ó? Já começou a queimar demais. Vamos pegar um pouquinho mais de sal. Veja. Veja que o fato de cada substância emitir uma cor diferente significa que o comprimento de onda emitido pelos fótons liberados é diferente. Portanto, cada substância a gente vê uma cor diferente. Uma limpada aqui. Esse princípio do salto quântico, ele é utilizado em diversas formas de análise. Por exemplo, espectrofotômetro de chama. Equipamento muito caro, muito potente e muito preciso, que trabalha simplesmente com esse princípio. Você quer analisar uma substância, ele queima essa substância e analisa a cor da chama emitida. É lógico que você tem que calibrar o equipamento antes, dentro daquilo que você está procurando, mas basicamente a função é essa. Ele vai queimar uma substância e a partir da coloração que a chama emite, ele consegue determinar não só os tipos de elementos que contém naquela substância, mas também a concentração desses elementos. Vamos testar agora o cloreto de estrôncio.
Veja, uma chama bem vermelha, bem forte. Não tem como confundir, né? Então, significa que essa chama está fornecendo energia suficiente para que os elétrons do estrôncio provoquem o salto quântico e emitam fótons neste comprimento de onda, nesse laranja bem avermelhado aqui. Queimar aqui. Veja, com o passar do tempo, você vai acumulando, por mais que a gente limpe, você sempre vai acumulando restos dos sais testados. Então sempre tem um pouco, uma coloração, às vezes um pouco difusa aqui, mas se a gente tentar limpar mais um pouquinho, vai ser o suficiente, ó, queimar bastante. Ô, meninos, eu pausei aqui, ó. Vocês viram que eu já deixei correr aqui um monte de sais diferentes, você viu? Todos eles dão uma coloração diferente. Tem sais que vai repetir a cor. Lógico que a gente não tem uma quantidade muito grande de cores assim, né? Mas agora eu queria mostrar isso daqui para vocês no final, para a gente poder ver todos eles simultâneos. Porque olha só, ele vai colocar um pouquinho de sais nesses vidrinhos de relógio e vai colocar metanol. Por que que ele vai colocar metanol? Porque o metanol, quando queima, ele dá aquela chama azul, que foi o que ele colocou no começo do vídeo, que é a combustão completa, para ela não interferir na cor. Então ele vai usar metanol e nós vamos queimar todos os sais, tá vendo? Simultâneo, para vocês verem a diferença de cor de um para o outro. Olha só. Colocar fogo em todos ao mesmo tempo para a gente tentar identificar a diferença na combustão dessas substâncias. Veja, inicialmente as chamas praticamente não têm cor porque queima só o álcool. Quando ela começa a queimar o sal, ela começa a emitir uma cor. Então veja ali, o cobre como é bem verde, o estrôncio como bem avermelhado. Veja que a dúvida entre o cloreto de estrôncio e o cloreto de cálcio, que é o último, veja como está diferente, ó. O cloreto de cálcio é uma laranja, esse aqui, veja, ele está um laranja mais claro do que o estrôncio. O cloreto... Ó, esse primeiro aqui, ó, tá vendo que a gente quase não consegue enxergar? Ele é um lilás muito, muito clarinho. E aí, então, vem, tá vendo, ó, um mais amarelado, esse daqui que é o do estrôncio é um mais vermelho que a gente tem, e o do cobre também, que dá uma coloração mais diferentinha, tá vendo? Esse daqui, eu concordo com vocês, praticamente não dá pra ver, porque ele é um lilás, é bem clarinho mesmo. Então, assim, com a luz ligada, fica praticamente muito difícil de enxergar a cor dele. Mas tá vendo? Dá pra ver que cada um deu uma tonalidade diferente. Isso é porque a gente estava trabalhando com metais diferentes. Porque tamanhos diferentes. Quanto mais para o lado do vermelho ele for, significa que é um átomo pequeno. Quanto mais para o lado do azul for, ele é um átomo grande. Então, por isso que você vê que a maioria dos átomos que a gente está aqui está indo mais para o lado do vermelho, do laranja, do amarelo, porque são átomos pequenos. Se a gente pegar na tabela periódica, o lítio, é o sódio, são átomos que têm 2, 3 camadas, que a gente pode ter átomo que tem até 7 camadas, beleza? Então, esses são os mais comuns da gente trabalhar, beleza? Quem já tinha assistido essa aula? Você tinha ficado com alguma dúvida? Perguntas, enquanto eu dou uma olhada aqui na chamada dos vocês. Ó, deixa eu fazer uma conferência rapidinha aqui da chamada. Ó, Lucimar, Mariane, Matheus Vieira, Marcela Zanin, Elimar Cardoso, Diogo Veloso, André Luiz, Eudes Duarte,
Rafael Gonçalves, Ander Adrian, falei certo, se eu não falar, vocês me corrigem. Kelson Júnior, Adrian Felipe, Jackson Vicente, Vander Fernandes, Cleide Maria, Pedro Henrique, Gabriel José, Demétrio, Vitor Guimarães, Larissa de Souza, Juliana Rezende, Sérgio Antônio, Jennifer Fernandes, Israel Bento, Graziele de Jesus, Micael Ferreira, Fabiola Lins, Rafael Oliveira, Vitor Santos e Matheus Vieira. Ficou faltando alguém? Não? O seu eu falei, Mariana. Se eu vi que seu nome é diferente. Seu nome tá lá. Eu, Victor Braga. Você botou seu nome no link? Larissa. Mas, Larissa, o seu tá aqui agora, não tá? Eu falei. Larissa Souza. Victor, coloca teu nome então no link para mim, porque eu acho que eu não vi seu nome aqui, não. Meninos, próxima aula, preciso agora mostrar para vocês a condutividade elétrica para a gente identificar quando você tem uma ligação iônica, de uma covalente, de uma metálica, beleza? Que vai ser a nossa última aula. Vamos fazer de novo o intervalozinho e aí a gente volta? 9h40 agora, a gente volta às 10 horas? Pode ser? Então, beleza, eu vou fechar essa aula, então a gente entra no outro link, tá bom? Aí eu vou deixar só meu áudio lá fechado e meu vídeo fechado um pouquinho até a gente começar, mas não cair o sistema não, vou estar lá, tá bom? Então, peraí, Vitor, deixa eu colocar teu nome, é Victor Braga mesmo? Eu coloco aqui para você. Victor Braga. Coloquei seu nome aqui, pode deixar, já pus. Então, vamos entrar no outro link e a gente volta, tá bom?